Olá, sejam bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. E como de costume, vou começar por lembrar. Desculpem, estava aqui distraído com um menor técnico. Começo por lembrar e agradecer o apoio dos patrocinadores, o Azeite Talismã, como sempre, a Prozis, como sempre. Não se esqueçam de quando fizerem compras na loja online da Prozis, de incluírem uma palavra só, lenga-lenga. Isso dá direito a descontos entre 5% a 15%, descontos acumuláveis com outras promoções que estejam a decorrer no site da Prozis. Portanto, não se esqueçam disso. Não se esqueçam também de subscrever, se quiserem, claro, o canal é bom para divulgar os vídeos e tal, essas coisas todas, e ativar uns sininhos cá para aí no YouTube. Não se esqueçam de nada, portanto, nem das chaves. E para o tema de hoje, para falar do tema de hoje, eu gostava de começar por esclarecer que não é que não liga futebol, eu gostava de futebol em miúdo e gosto de ver assim, gosto de ver uns golos giros e umas jogadas, sobretudo que estão para aí disponíveis na internet, assim, de futebol clássico e aquelas coisas, gosto muito de ver grandes jogadores a jogar. Gosto muito, gosto de ver, acho um desporto engraçado e entretém. Mas não mais do que isso, não, se há coisa que eu não ligo no futebol, pelo menos na minha idade adulta, e não só, é clubes, não me interessa nada se o clube X é que ganha, se o clube Y é que perde, não estou empenhado nisso, não faz parte dos meus interesses e, portanto, tudo aquilo que vou dizer hoje não se prende, nada do que vou dizer hoje está ligado, está preso à minha opinião sobre um determinado clube ou sobre outro clube qualquer. Não tenho nenhum interesse em que, pronto, no caso, o Benfica ganhe os jogos, isto não me traz alegria absolutamente nenhuma. Não é assunto para mim, isso Portanto, o que eu vou dizer não é sobre futebol, é sobre uma coisa que se passou num campo de futebol, passou-se no Estádio da Luz, não é? E é o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, em que um jogador do Benfica, que sinceramente, cujo nome se me varreu, porque eu também nunca cheguei a fixá-lo, um jogador qualquer do Benfica, terá chamado mono, macaco em espanhol, ao jogador do Real Madrid, que por acaso é brasileiro, e o jogador do Real Madrid foi imediatamente correr a fazer queixa ao árbitro de que tinha sido chamado, insultado com a tal palavra. Pelo que eu vi, pelo que se lê por aí, não é difícil de encontrar informações sobre isso. O tal jogador Vinícius Júnior do Real Madrid costuma, pelos vistos, receber esse tipo de insulto, e costuma, sempre que recebe esse tipo de insulto, fazer queixa ao árbitro, fazer exatamente aquilo que fez no Estádio da Luz. Queixar-se, depois no jogo, até no caso do Benfica Real Madrid, o jogo esteve parado durante 10 minutos, o Real Madrid, toda a equipa ameaçou retirar-se de jogo, depois lá reconsideraram, voltaram ao jogo e tal, até ganharam 1-0, suponho, mas isso não me interessa. E pelos vistos, o tal jogador Vinícius Júnior costuma, portanto, ser insultado assim e reagir assim. E eu acho que ele que justamente, não estamos falando de justiça, mas que precisamente ele é insultado assim, porque os jogadores adversários sabem que ele reage assim. Os insultos no futebol são habituais, os jogadores estão lá dentro, provocam-se uns aos outros, e é muito natural, é habitual, é assim a prática, é habitual insultarem-se. E normalmente, ou imaginavelmente, eles vão usar os insultos que sabem que vão afetar mais os adversários e que vão perturbá-los mais. E que dessa perturbação isso possa resultar alguma coisa positiva para a equipa de quem insulta, e alguma coisa negativa para a equipa de quem é insultado. E, portanto, ali eu estive a ver, depois vi o vídeo, sem grande interesse, mas acabei por ver a sequência completa dos acontecimentos. O jogador Vinícius Júnior marca um golo, vai festejar de maneira que alguns consideram provocatória, isso também não interessa para nada, que o jogador faz aqueles festejos assim um bocadinho apatetados, mas também é habitual no futebol hoje em dia. Antigamente as coisas eram, lembro-me dos socos no ar, do Pelé, do Eusébio, essas coisas, lembro-me, quer dizer, não é exatamente o meu tempo, mas as imagens estão disponíveis. Agora os jogadores fazem assim umas dancinhas para comemorar os golos, é um bocadito tonto, mas é o que é. E isso é considerado uma provocação. O público do Estado da Luz, ou a parte do público,
resolveu também insultar o tal jogador Vinícius, depois o tal jogador Vinícius meteu-se com um jogador do Benfica que acaba por lhe chamar um insulto racista. Quer dizer, tudo isto é absolutamente confrangedor, tão banal. Isto é o futebol. É, como eles dizem, isto é futebol. Não sei se é exatamente assim que o futebol deveria ser, ou se são estas características que deveriam compor o jogo, mas é isto que acontece, é isto que costuma passar nos campos, ou que se passa muitas vezes nos campos, e que ninguém liga. Só se liga numa situação. E a única situação em que se liga a estas coisas, a estes pequenos confrontos, estas trocas de insultos, a estas provocações, é quando um jogador negro é chamado de macaco por um jogador branco ou um jogador não negro. É o único caso em que isto descamba em escândalo. Se o jogador do Benfica tivesse chamado ao jogador Vinícius Júnior, vocês podem imaginar agora imaginem aí uma dúzia de insultos alternativos a macaco, e não haveria problema absolutamente nenhum. O problema é quando a coisa remete ou é passível de ser remetida para a raça. E, desde logo, deixem-me fazer aqui uma espécie de parênteses, ou uma introdução. Porquê é que é ofensivo chamar, ou é mais ofensivo chamar macaco a um jogador negro do que chamar macaco a um jogador branco? Quando se está a dar importância a este tipo de insulto, no, quando ele recai para jogadores negros, parece que se está a reconhecer alguma legitimidade em se achar que os negros estão mais próximos dos primatas, dos grandes primatas, dos chimpanzés e dos gorilas, do que as pessoas caucasianas, brancas, estão. E não é verdade, não há proximidade nenhuma especial. É suposto acharmos. Deixem ver se eu consigo explicar-me bem. Isto pode ser delicado. Quem acha que macaco funciona mais como insulto sobre um negro do que sobre um branco, que sobre um branco nem é grande insulto, ninguém quer saber, está, parece-me, a achar que sim, se calhar os negros parece que têm mais motivos para se sentir ofendidos com a proximidade aos macacos, se calhar os negros até são mais próximos dos macacos do que os caucasianos, e não são, obviamente. Obviamente não. O Darwin revolucionou muito o entendimento das coisas nestas matérias, mas essa parte não passou pela teoria das espécies, pela evolução das espécies do Charles Darwin. Não, brancos, negros, amarelos, azuis, verdes, vermelhos, não sei que tons haverá por aí. Todos nós, humanos, descendemos, não exatamente dos macacos, mas de antepassados comuns aos macacos, aos grandes primatas atuais. Isto é até um bocado ridículo ter que se estar a lembrar, mas temos descendentes comuns. Nós somos, de certo modo, se recuarmos muito, se fizéssemos uma árvore genealógica prática, não infinita, mas imensa, seríamos primos dos gorilas e dos chimpanzés. Teríamos um parentesco qualquer, seríamos primos num grau absurdo qualquer que se pudesse apurar, mas primos ainda assim, independentemente de sermos brancos ou sermos pretos. Portanto, não há pretos, desculpem, eu disse pretos, tem que ser negros e tal. Não há nenhuma proximidade especial não, entre cidadãos, entre pessoas negras e os grandes primatas, que não haja também nas pessoas brancas e os grandes primatas. Portanto, acho que quando o racismo, quando esta sensibilidade ao racismo, no caso de insulto da palavra em questão, da palavra macaco, face às pessoas negras, parece-me que se está, de algum modo, a legitimar quase esse insulto. E é uma legitimação falsa, uma legitimação que não tem bases sustentáveis. Os negros não são mais próximos dos macacos do que nós somos. Nós, caucasianos, no caso, podem estar a assistir aqui, pessoas que também são negros. Eu tenho familiares negros, não, isso nem é aquela questão de eu tenho amigos negros, eu tenho familiares negros. Não, isso não deveria ser motivo de. Até acho ofensivo a suscetibilidade particular para com os negros, neste caso de insulto, ou a sensibilidade particular a este insulto, quando ele afeta os negros e não afeta os brancos. Mas
convencionou-se assim, pelos vistos, as pessoas não se importam de reconhecer pessoas que são muito antirracistas, que não podem com o racismo, que não toleram o racismo em lado nenhum, acham que os negros têm mais motivos para se sentir ofendidos com o uso da palavra macaco do que os brancos. E isso a mim parece-me bastante racista. Mas não é só esse o ponto que eu queria abordar aqui. O que eu queria abordar aqui são mais duas, três coisas. Primeiro, ao tal lado de que já falei, pelos vistos, este jogador, Vinícius Júnior, que é um jogador, pelos vistos, famoso, é um jogador brasileiro, da seleção brasileira, joga no Real Madrid, recebe com certeza milhões e milhões e milhões de euros ou dólares, ou lá a moeda em que lhe pagam, por ano, que tem uma vida privilegiadíssima, independentemente das condições em que cresceu, não faço ideia se cresceu com dificuldades ou com facilidades, mas a verdade é que hoje, muito jovem, com 20 e poucos anos, tem uma vida privilegiadíssima e, ainda assim, gosta de ser uma vítima. Gosta de ser uma vítima na mesma medida em que um jogador a quem o adversário chamasse filho, ou insinuasse que a mãe desse jogador pratica a prostituição, pratica atividades menos, se calhar menos nobres, para quem assim achar, esse jogador não se vai queixar ao árbitro, esse jogador não vai dizer ao árbitro: a minha mãe está a ser ofendida, eu não consigo continuar em campo, a minha equipa vai se retirar, vamos fazer aqui um escarcéu qualquer para sair de jogo, porque não aguento viver, de continuar a jogar, pelo menos, com os insultos que, diria, que aquele fulano dirigiu à senhora minha mãe. Isso nunca acontece. Não, no entanto, são insultos na mesma. São insultos que não têm fundamento, com certeza que a mãe deste jogador imaginário que estamos a falar é uma senhora seríssima e que se porta muito bem, mas é um insulto na mesma, também não há nenhum motivo para que o jogador Vinícius Júnior ficasse a achar que realmente existe uma proximidade particular dele próprio ou das pessoas que ele acha que pertencem ao grupo étnico dele, ou coisa que o valha, não há nenhuma proximidade aos tais grandes primatas. Portanto, ambos os insultos são absolutamente infundados, como normalmente são estes insultos usados apenas por provocação. O objetivo é provocar, é desestabilizar o outro jogador, fazer com que ele perca um bocadinho o controle das coisas e ver se reage, como houve uma final do Campeonato do Mundo, em que um jogador italiano chamou ao Zidane, ao jogador francês Zidane, insultou a irmã dele ou qualquer coisa, porque sabia que esse era um ponto sensível, insultou o Zidane, mesmo em plena final do Campeonato do Mundo, um jogo absolutamente decisivo e que foi confirmar a França acabaria por perder, o Zidane acabou a sua carreira com uma cabeçada ao jogador italiano que tinha insultado a senhora, sua irmã. Portanto, o jogador italiano com certeza sabia que estava a usar um insulto que ia afetar mais o Zidane. E ninguém, não houve nenhum escândalo por isso, que eu me lembro. O escândalo foi pelo Zidane ter reagido à cabeçada. No caso deste jogador Vinícius Júnior, não reage propriamente à cabeçada, reage fazendo queixinhas a este árbitro deste jogo e aos árbitros dos outros jogos em que ele foi insultado da mesma maneira e em que ele reagiu da mesma, exata maneira. Eu estou aqui a branquear, e passa o trocadilho, não há trocadilho nenhum, não há nenhuma intenção de trocadilho, mas não quero deixar a ideia que estou a branquear os insultos. É realmente um bocadinho parvinho, as pessoas se insultarem-se, não faz assim grande sentido. Agora, dentro de um campo de futebol, é mais ou menos adquirido de que faz algum sentido, de que é assim. Gostes ou não, seja a coisa mais bonita do mundo ou não, é mais ou menos habitual que isto aconteça. E se é para continuar a acontecer, coisa sobre a qual não tenho qualquer opinião, acho que deveria acontecer, todos os insultos devem ser mais ou menos aceitos. Não estou a ver aqui. Peço desculpa, resfriado. É capaz de haver insultos bem. Consigo imaginar insultos bem piores, acusar o jogador adversário de ser um abusador de criancinhas ou coisa do género, e de certeza que se esse jogador fosse queixar ao árbitro do insulto e o insulto fosse tornado público, não haveria um centésimo, um milésimo desta comoção toda. Toda a comoção acontece em volta do racismo. E acontece em volta do racismo porquê? Porque o racismo tornou-se um daqueles temas fraturantes. Não é, eu não quero dizer que o racismo não exista, que não haja pessoas racistas. O que eu quero dizer é, depois, e se houver pessoas racistas? E se há pessoas, como se viu até no estádio, parece que há vídeos a correr com isso, com elementos do público a imitar, a fazer um suposto grito de macaco ou coisa do género. Isso é estúpido, com certeza que é estúpido, com certeza que são idiotas, ou que pelo menos são pessoas que até se calhar são relativamente
normais e naqueles momentos lá do jogo vão para lá com aquele entusiasmo todo e se deixam levar a ponto de cometerem atos idiotas. Sim, mas vamos até imaginar que determinado o jogador do Benfica, por exemplo, parece que seja esse o caso, não sei, mas que o jogador do Benfica ou que os adeptos que fazem o grito macaco são de facto racistas. E depois? Temos que corrigir os defeitos das pessoas. São aqueles comitês lá do futebol, das UEFAs, disto e daquilo, que têm uma função moral, uma função que deve tornar as pessoas melhores ou que deve impedir o lado pior das pessoas de vir ao de cima, que deve punir instituições ou indivíduos em particular de dizerem coisas estúpidas. Realmente isto é estúpido. Não há grande volta a dar. O futebol tem que ser moral, o desporto tem que ser um cenário em que a ética é intocável. Eu acho que não. Eu acho que mesmo fora do futebol, mesmo fora do desporto em geral, mesmo fora de setores em particular, na vida há pessoas que podem ser desonestas, ou que podem ser mentirosas, ou que podem ser uma série de coisas, e podem ter uma série de defeitos, e entre esses defeitos pode-se incluir o racismo. Não nos cabe a nós querer purificar o mundo, não deveria caber, não deveria passar pela cabeça das pessoas que o mundo deveria ser puro, deveria ser expurgado de racistas. Isto já admitindo que estes casos configuram não só atos de racismo, como demonstram que as pessoas que os praticam são evidente e essencialmente lá dentro racistas. Mesmo que sejam. E depois? Desde que isso não se reflita. Não é bonito, com certeza, se for um Estado inteiro insultar alguém por racismo ou por outra coisa qualquer, se o Estado inteiro estiver a insultar a mãe do jogador X ou Y, também não é bonito, também com certeza que afeta o jogador em questão. De qualquer maneira, esta ideia de que as pessoas não podem dizer disparates, não podem cometer disparates e não podem ser dentro delas, elas próprias, disparatadas, ou terem dentro delas defeitos que todos nós temos, pode não ser o racismo no caso de uns, termos outros defeitos, mas são defeitos com os quais somos nós que temos que viver e desde que não pratiquemos fisicamente nada que possa prejudicar terceiros, acho que não há consequências a tirar disto. Vamos imaginar que o jogador do Benfica que insultou o jogador do Real Madrid é de facto racista. Pronto. O que é que isso nos diz respeito, ou melhor, o que é que isso diz respeito às entidades que tutelam o futebol, no caso? Eu acho que nada. Eu acho que nada. As entidades que tutelam o futebol não estão ali para organizar os torneios e depois tem lá uns árbitros para cuidar do respeito pelas leis do jogo. Ora, as leis do jogo, para se jogar futebol, não se implica ter um caráter puro. Para jogar futebol implica ter alguma destreza física, alguma habilidade técnica, idealmente, mas não um caráter puro. As pessoas não têm que estar, no futebol ou noutra atividade qualquer, não têm que estar sujeitas a uma avaliação permanente do seu caráter. Há pessoas idiotas, há pessoas estúpidas, há pessoas racistas. E depois? Desde que isso não se traduz em atos, não se traduz em ações capazes. Vamos imaginar um sujeito que é antissemita e passa a vida a dizer mal dos judeus. Está no seu pleníssimo direito, para não estar a falar só exclusivamente de negros, está no seu pleníssimo direito de dizer mal dos judeus, sempre que lhe apetecer. Depois é julgado no dia a dia, nas interações que tem na sua vida, em função disso. Mas não deve ser julgado num tribunal, de facto. A pessoa tem o direito de ser estupidamente antissemita. O que não tem direito é de sozinha ou através de uma milícia ir pegar fogo a uma sinagoga, por exemplo. Isso aí já viola a lei. Agora, o famoso discurso de ódio, aquilo que se quer punir a título de discurso de ódio hoje em dia, é apenas um pretexto para silenciar as pessoas. Vão-me dizer que é um pretexto para silenciar coisas estúpidas, coisas sinistras até que as pessoas possam dizer. Isso não é bom. As pessoas têm direito a dizer coisas estúpidas, a dizer coisas sinistras, as pessoas têm direito a ser antissemitas, as pessoas têm direito a não gostar de negros, as pessoas têm direito a não gostar de brancos, as pessoas têm direito a não gostar de quem lhes apetecer. Isso faz delas boas pessoas? Não faz particularmente, com certeza.
mas nós temos o direito de exigir que as pessoas sejam boas pessoas, ou sejam boas pessoas segundo os critérios que nós entendemos definir? Não, não temos. Não temos esse direito. As pessoas são, peço desculpa, as pessoas são aquilo que são. E desde que não infringam a lei entendida não como forma de punição deste do discurso de ódio e outras cretinices do género, mas a lei, a agressão física, o ataque à propriedade, desde que as pessoas não passem esses limites, as pessoas têm todo o direito de deixar, sei lá, que a escravatura nunca existiu, que o Holocausto nunca existiu, que a Terra é plana, que os discos voadores existem, como quase disse o ex-presidente Obama há poucos dias, que sabia da existência de vida extraterrestre, falta demonstrar porque, como ou porque é que ele disse isso, mas é aqui um devaneio. As pessoas têm direito a ser estúpidas e muitas vezes e com excessiva frequência são estúpidas. Nós somos muitas vezes estúpidos, ou às vezes somos estúpidos em determinadas facetas das nossas vidas, nós somos estúpidos noutras facetas das nossas vidas. Agora, a ideia de que o ser humano deve ser puro é uma ideia em si extremamente perigosa. E a ideia de que essa pureza possa ser filtrada, possa ser avaliada por outros seres humanos que em si também não são nada puros, são impuros como todos nós, é ainda mais perigosa. Essa ideia leva, e está a levar em muitos sítios, veja-se o que se passa no Reino Unido, por exemplo, com milhares de detenções anuais por discurso de ódio. Essa ideia leva à censura, leva à intimidação, leva, em casos mais extremos, como no Reino Unido, que é essa espécie de ex-democracia, leva à detenção e à prisão e ao julgamento e à condenação de pessoas por discurso de ódio, por dizerem coisas com as quais outras pessoas não concordam. Essas coisas, eu posso achar que essas coisas são estúpidas, posso, então eu estou nesse direito. A pessoa tem o direito de dizer coisas estúpidas, também devia ter esse direito. Nas democracias, as pessoas têm o direito de dizer coisas estúpidas. Nos campos de futebol, as pessoas têm o direito de dizer parvoíces, de dizer coisas provocatórias. Com certeza que tem. Com certeza que tem. E não deveria ser de outra maneira. Qualquer alternativa a isto é perigosa. Qualquer alternativa a isto é meio caminho andado para se instituir mecanismos de controle, de vigilância, de censura, de intimidação, repito. Qualquer alternativa a isto faz com que uma democracia já não seja exatamente a democracia que nós gostaríamos, eu pelo menos gostaria que fosse. E para já, por hoje fico-me por aqui, isto não é um tema que não tem matéria, especialmente de grande desenvolvimento, pelo menos no caso, usar como pretexto o caso do Benfica Real Madrid, do jogador que insultou outro jogador. Só era interessante também, antigamente, isto também se prende com uma questão extra-futebol, só mesmo para terminar, esta coisa dos queixinhas do jogador que faz gala em ser vítima, não é exclusiva, está longe de ser exclusiva daquele jogador do Real Madrid, está longe de ser exclusiva do futebol, é uma característica que hoje está muito vigorosa na nossa sociedade, que é o gosto em ser vítima. Ser vítima parece constituir um estatuto, ser vítima parece definir a identidade de uma pessoa. O que és tu é como aquelas pessoas que são ativistas. Depois há o outro lado, são pessoas que se identificam, outro lado, que não é tão distante assim, pessoas que se identificam como o que é que tu és, o que é que tu fazes na vida. Eu sou vítima, sou vítima de insultos, sou vítima disto, sou vítima daquilo. Ser vítima não é bonito, com certeza, e às vezes há culpa de terceiros nesse processo, e a vitimização não é imaginária, mas o culto da vitimização é bastante evitável. O culto da vitimização é ridículo, especialmente quando se ganha milhões de euros por ano e se tem uma vida que é inconcebível, é inimaginável pela grande, esmagadora maioria dos seres humanos. Alimentar este culto da vítima é tonto, é tonto, é ridículo, não deveria ser, o culto da vítima não deveria ser alimentado. Infelizmente, uma série de valores e características das sociedades atuais faz com que o seja, faz com que o ser vítima seja bem visto. Há não muito tempo, há uma geração, há duas, três gerações, ser vítima não era um estatuto, sobretudo não era um estatuto apreciado ou bem visto. Hoje é. Isso diz alguma coisa sobre o mundo em que vivemos, sobre as sociedades que deixamos que se formassem, sobre
os entendimentos da vida que essas sociedades começaram a ter sobre os nossos valores, ao fim e ao cabo, sobre a mudança dos nossos valores. Vivemos num tipo de sociedade em que ser vítima é bom e é louvável. E não é. Ser vítima é mau. Mau, desde logo, é mau porque se é vítima de alguma coisa sobretudo, e é ridículo quando o estatuto de vítima não é tão claro assim e a pessoa não é vítima de nada assim de especial, não é vítima de nenhum horror em particular, é vítima de uma palermice qualquer de um ou de outros indivíduos. O jogador Vinícius Júnior não é grande, não é um exemplo de uma grande vítima, não é um exemplo de alguém que mereça uma comoção pública, não merecia esta comoção pública e se calhar não merecia esta lenga-lenga, mas foi o que aconteceu. Portanto, cá está a lenga-lenga. Não se esqueçam de colocar a palavra lenga-lenga na loja da Prozis quando fizerem compras. E até para a semana. Muito obrigado.